Olá, bom dia para você que já está comigo em mais uma manhã aqui no programa Em Tuas Mãos, neste domingo que é o terceiro domingo da Quaresma, tempo de preparação para a grande festa da ressurreição do Senhor. E é claro, ao longo desses dias, ao longo dessas semanas, nós vamos levar até você conteúdos formativos, catequéticos que possam nos ajudar justamente nessa caminhada de conversão, de oração, de intimidade com Deus. E logo neste início de manhã eu já quero convidar você para que possamos juntos nos abastecer da palavra de Deus, ela que nos encoraja, ela que nos dá força e ânimo para esta vivência da fé cristã no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso vamos juntos ler o Salmo da liturgia de hoje, que apresenta para nós o quanto que o Senhor é bondoso e é compassivo em nossas vidas. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura, Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. E agora eu convido você a acompanhar uma entrevista sobre uma temática que inclusive está em evidência quando o assunto é educação. Nós vamos ouvir agora um pouco sobre a importância da contribuição da afetividade familiar no processo de ensino e aprendizagem. Olá, no programa Em Tuas Mãos de hoje nós recebemos a presença do professor Cícero Henrique, ele que é professor e psicopedagogo, para falar sobre um assunto muito importante que é a afetividade no processo de educação. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu agradeço o convite, agradeço a casa por realmente brilhantar esse programa de hoje, tratando sobre um assunto de muita importância, de muita relevância, que é o processo da afetividade no desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Então, começamos então a falar qual a importância que essa afetividade de fato tem na vida das pessoas e principalmente nesse processo educacional. A gente parte do princípio de conceituar o que é afetividade. Quando eu trato de afetividade, quando eu falo da afetividade, estou falando do ato de afetar a alguém. E quando nós afetamos, nós buscamos ampliar um conhecimento da própria existência humana. É o ser humano dentro de si mesmo em prol para o outro. Trazendo afetividade no processo de ensino e aprendizagem é poder estudar o ser humano, a sua essência. De onde é que vem, por que está aqui, por que está no campo acadêmico, por que está nas nossas escolas. E aí a gente começa também a fazer uma leitura, uma ampla leitura sobre o entendimento do que é a família. Quando eu saio desse conceito do que é a afetividade, por que ela hoje está nesse processo de ensino e aprendizagem, e por que desses estudos, então abre-se um amplo diálogo, um amplo leque para entender que toda afetividade acontece por meio do diálogo. Como essa afetividade deve ser trabalhada nas escolas, principalmente, e nessa relação entre escola e família? O primeiro ponto inicial, é trabalhar os profissionais, o corpo docente como um todo. A criança, quando ela vai, a adolescente, quando ela vai à escola, ou até mesmo o acadêmico, quando vai ao curso desejado, nós temos que saber acolher. Então, o primeiro ponto, quando se trata de escola, do campo acadêmico, é trabalhar o profissional humanamente. Eu não tenho que ter uma máquina dentro de um campo escolar, dentro de um campo acadêmico, dentro de uma universidade, mas eu tenho seres humanos. Então, o primeiro ato é esse, a acolhida. Se eu não trabalho isso, nós não trabalhamos isso, a gente vai deparar com situações de desencontro de humanidade com a própria humanidade, que são os chamados, até então, o sentido dos desafetos. E esse desafeto que já vem do princípio familiar, do berço familiar,
a gente vai assistir esse quadro que aconteceu recentemente em São Paulo, em Suzano. Né? Então, é esse desencontro de humanidades. Então, eu tenho que trabalhar o corpo docente humanamente. Então, eu não tenho professor por ser professor, mas eu tenho professor por ser ele educador, condutor. Aí entra o sentido de observarmos que o que é educação, o que é o professor, o que é o pedagogo. Então, o professor, o pedagogo vai se resumir no sentido, até historicamente falando, né, desde a Grécia Antiga, do processo de que ser professor, ser educador é aquele que conduz. Então, vamos conduzir. Aí vários outros teóricos dentro da pedagogia, dentro da área educacional, como Piaget, Vygotsky, Vallon, vai dizer que para eu chegar no desenvolvimento intelectual, eu tenho que chegar primeiramente no ser humano, na existência, na humanidade. A inteligência, o desenvolvimento intelectual, motor, é consequência de um bom desenvolvimento afetivo. Como os professores, principalmente, podem identificar esses problemas dentro de sala de aula? A gente vê pela questão do comportamento. O aluno, nós conseguimos diagnosticar pela maneira como ele se comporta em sala de aula. Se comporta diante do professor, se comporta no momento dos intervalos, se comporta nos momentos que a gente oferece atividades em sala de aula próprias de desenvolvimento intelectual. Então, o aluno ele tem um comportamento o inverso daquilo que nós desejamos. Então, a partir daí, nós temos que ver o que está acontecendo com esse aluno? Quem é esse aluno? Por que está dessa maneira? E automaticamente diagnosticando esse comportamento diferenciado dos demais, aí começa um estudo, começa-se uma análise, começa-se uma compreensão de quem é aquele aprendente. E a partir desse momento, como as escolas, esses profissionais devem entrar em contato com as famílias para relatar essas situações ocorridas com os alunos? A gente vê a grandeza do processo do desenvolvimento da aprendizagem, né? O tema ele é propício para poder também pontuar isso. Para eu trabalhar o processo do ensinar e do aprender, eu trato do que realmente eu estou buscando falar. Eu falo sobre o processo de trazer a família de uma forma mais contundente, mais dialogal para dentro da escola. A escola ela tem que promover atividades que façam com que a família venha para a escola. Como também a escola tem que ir à família. Por isso que hoje a escola ela não trabalha só. Hoje na escola tem a presença, deveria ter até então a presença do psicopedagogo, do assistente social, do pedagogo, do psicólogo. Então, essa multidisciplinaridade, essa multifunção profissional vai se criar um diálogo. Então, vamos à casa do aluno. Vamos perguntar por que o Pedro, a Andréa, o André, a Andressa está com esse comportamento. Por que realmente está surgindo isso? Então, surge-se o desejo hoje da escola a sair de si mesma para o encontro das famílias. E se a família vem à escola, então se deve trabalhar a questão de quê? Que as reuniões de pais e mestres não devem só apenas dizer que o aluno está com notas baixas, que o comportamento do aluno é isso. Não. Primeiro fato, vamos trabalhar o que é família, o que é acolher, o que é entender a família, o que é dialogar com o pai, o que é dialogar com a mãe. Então, a escola hoje, ela busca reestruturar o seu campo educacional para acolher bem a família, para poder estruturar e criar esse amplo diálogo. Depois, consequentemente, vamos trabalhar assim que ele está com a nota ruim, está com um comportamento, mas, acima de tudo, trabalhar esse lado da compreensão e do diálogo. Quais os benefícios a escola, os alunos e a família poderão sentir depois dessa afetividade bem trabalhada em conjunto entre esses três pilares? Aí a gente vai ver que o resultado final, até então, entre aspas, mas o resultado que nós vamos ter de bons e grandes profissionais. Porque antes de eu trabalhar o ser humano intelectualmente, eu estou trabalhando ele humanamente. Então, eu tenho um profissional que sabe dialogar, que sabe acolher. Eu vou ter uma sociedade mais humanizada. Hoje, nossa sociedade está muito desumanizada. E para humanizar a sociedade, hoje se confia e se acredita no campo escolar. Porque, queiramos ou não, a família ela perdeu o sentido, o conceito de família. Então, tem pai, tem mãe, que quando vai levar o seu filho à escola, a primeira coisa, quando chega no portão, que é interessante colocar isso na minha fala, que o pai vai dizer assim: professor, toma conta que eu não aguento mais em casa.
Então recorre onde? Hoje, à escola. Então a escola ela se tornou, o campo acadêmico como todo, se tornou esse ponto de apoio, de desenvolvimento. E resultado de tudo isso são grandes homens e mulheres que vai compor a nossa sociedade humanamente falando. Profissionais que vai acolher, um bom médico que vai olhar para o paciente e vai conversar com ele. O bom advogado que para julgar ou condenar, ou até mesmo para poder fazer o processo de entrosamento com o seu próprio cliente, uma boa conversa. Então, a gente vai ter profissionais humanamente falando, pessoas mais humanas. Vamos buscar fazer o processo de humanização ou de reumanização. Então, o ponto principal de tudo isso é o olhar, é o acolher, é o diálogo. Resultado, humanos mais humanos ainda. Nós agradecemos, então, a presença e a participação do professor Cícero Henrique aqui conosco, falando sobre esse assunto super importante, que é a afetividade no processo educacional. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço que as nossas escolas possam realmente criar cada vez mais esse campo de diálogo, que nós, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, possamos realmente não só apenas tratar de assuntos só disciplinares, por ser disciplina, mas trabalhar assuntos humanos. Vamos resgatar essa humanidade. Se nós resgatarmos, começando a partir da escola, que hoje é o ponto principal, é o ponto de apoio, é o ponto de confiança de muitas famílias, nós vamos ter pessoas mais humanamente falando. Eu agradeço a exposição para mais tema que venha a ser discutido, que realmente possa chegar às casas das famílias e possa ampliar cada vez mais o diálogo e a convivência familiar. E olha, a Pastoral Familiar a nível de Regional Nordeste 4 esteve reunida neste mês de março em assembleia para fazer uma avaliação sobre a missão realizada ao longo dos 3 últimos anos, mas também para traçar metas para os anos seguintes. A nossa equipe de reportagem esteve presente durante esta assembleia da Pastoral Familiar e traz mais informações para você. No último final de semana, foi realizada a Assembleia Regional da Pastoral Familiar. O evento reuniu em Teresina representantes de todas as dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4, com o objetivo de avaliar os últimos 3 anos de missão da pastoral e traçar novas metas para o próximo triênio. A Assembleia teve início na sexta-feira, dia 15 de março, com a missa no Santuário São Francisco de Assis, no bairro de Seu, Forania Sudeste. E a missa foi presidida pelo bispo de São Raimundo Nonato e referencial da Pastoral Familiar, Dom Eduardo Zielski. Durante este encontro, nós estamos pensando de dar continuidade de todos estes pensamentos e reflexões que nos acompanharam durante o ano do laicato, que foi designado pela Conferência dos Bispos do Brasil para ano passado, mas achamos que o legado do ano do laicato não devia se fechar quando termina o ano do laicato. Por isso surgiu a ideia para que a pastoral familiar, que na verdade é pastoral dos leigos, não a maioria, mas exclusivamente dos leigos, seja realmente um pastoral que tome as questões do laicato como algo principal do seu pensamento, da sua reflexão, estudo e também de fazer que os leigos realmente sejam protagonistas e sujeitos da ação evangelizadora na igreja. Na ocasião, houve a mudança de coordenação da pastoral familiar. O casal Marcelino e Iracema entregam o cargo e fazem uma avaliação da missão que lhes foram concedida há 3 anos. A gente quer aqui expressar o nosso sentimento de gratidão. Em primeiro lugar, gratidão a Deus por ter nos escolhido e capacitado, fazendo uso das palavras do nosso querido Bento XVI. Deus opera em instrumentos insuficientes e assim nós somos, né? Nos despojamos como um lápis, como Madre Teresa já dizia, e deixamos que Deus nos guiasse na missão, com a fé e convictos de que a família é o nosso bem maior, né? E que o futuro da humanidade depende desta família. O nosso sim foi regado nessa esperança. Estamos deixando, né,
a coordenação da pastoral familiar, mas a missão continua, porque enquanto família é o nosso testemunho, né? Ser sal e luz. Quando a gente abraça com amor, com simplicidade, procurando fazer o melhor de nossa parte. Então eu acredito que nosso trabalho não será julgado por nós, mas por quem participou, não sabe quem possa avaliar melhor. Acreditamos que nós fizemos o nosso melhor, não podemos nos julgar. Quem assume agora a coordenação é o casal Ana e Alberto. Eles falam dos desafios e das metas a serem alcançadas dentro da pastoral. Bom, a nossa expectativa é de que a gente possa realmente, cumprir o nosso papel de evangelizadores e fazer com que a pastoral familiar cresça, e desenvolva toda a sua dinâmica, possa realmente contribuir com a sociedade, com a família do nosso regional e assim sendo referência para o nosso nacional. Isso a gente acredita que a nossa missão é servir, e como servidores do reino de Deus, a gente acredita que Jesus, nos conduz através do Espírito Santo. A nossa missão é servir, a gente vai estar assumindo essa missão para os próximos 3 anos, como casal regional da Pastoral Familiar, para servir no reino de Deus, na igreja do nosso Piauí. A Assembleia Arquidiocesana da Pastoral Familiar é um evento que possibilita também a troca de experiências entre casais de todas as dioceses que compõem o Regional Nordeste 4, e principalmente para quem participa pela primeira vez do evento, como é o caso do casal Ananias e Gardênia, que são da Diocese de Parnaíba. Para a gente é muito gratificante a gente ter essa oportunidade, de estar participando desse momento onde a gente vai trocar experiências de todo o estado, pessoas das diversas dioceses, das paróquias, então é uma experiência muito gratificante, Nossa expectativa é a melhor possível. Certo? E Gardênia, de você, quais são as expectativas de participar dessa assembleia? Eu concordo com meu esposo, a gente vem uma expectativa muito grande, esse encontro é muito esperado, a gente já vem planejando há muito tempo, então a gente quer absorver o máximo possível desse encontro. Mesmo para quem já participou de outras edições da Assembleia, como é o caso do casal da Diocese de Campo Maior, Antônio e Irene, o momento é sempre único e enriquecedor. É uma data importante, é uma oportunidade ímpar que se tem na vida do cristão, porque é assim um momento de preparação para a conquista dos trabalhos nas nossas paróquias, na nossa diocese. Então, assim, como casal diocesano da nossa Diocese de Campo Maior, nós estamos aqui tentando nos enriquecer para levar os nossos conhecimentos até aos nossos paroquiais da nossa diocese. Por isso que eu acho muito importante, porque a gente sabe que a família está um pouco desparcelada, meio adoentada, e nós estamos aqui na procura do remédio para que estas famílias possam viver passos largos no caminho de Jesus Cristo. E o movimento Mães que Oram pelos Filhos celebrou na última semana 2 anos de missão aqui na Arquidiocese de Teresina. Você acompanha detalhes nesta reportagem. Presentes em 8 paróquias na capital, o grupo reúne mulheres mães que juntas intercedem a Nossa Senhora pelos filhos. A coordenadora arquidiocesana ressalta sobre os carismas do grupo. Nosso movimento é um movimento que nasceu há 8 anos atrás, lá em Mata da Praia, em Vitória, no Espírito Santo, por uma inquietação de uma mãe jovem de 23 anos. E ela se inquietou pela formação cristã dos seus filhos, que ainda eram pequenos. E ela tinha sido criada por uma mãe muito rígida, E ela começou a se interessar, procurar a formação cristã para os filhos dela. E foi falar com o padre, e o padre pediu que ela formasse um grupo de oração, Mães que Oram pelos Filhos. E o nosso carisma é pela cura e restauração das famílias, das nossas famílias, dos filhos, do esposo, de sobrinho, de filho adotivo, de filho de coração. Edilúcia tem 2 filhos pequenos. Conheceu o grupo Mães que Oram pelos Filhos através da sua mãe. E juntas rezam pela proteção dos seus filhos. Os últimos acontecimentos que a gente tem visto aí na mídia, o que acontece, os nossos filhos que não estão seguros nem nas escolas, eu resolvi entrar no grupo, orar pelos meus filhos, porque eu acho que não tem oração mais forte do que a oração de uma mãe, Após o terço, houve também a Santa Missa na Capela de São Miguel Arcanjo, em ação de graças pelos 2 anos de grupo.
Irene fala ainda sobre como fazer para que as paróquias tenham acesso ao grupo Mães que Oram pelos Filhos. Uma mãe que se sentir movida pelo Espírito Santo, sentir vontade de ter um grupo na sua paróquia, pode me procurar, eu dou todas as informações, a carta de adesão, o manual de funcionamento do grupo, a carta que o pároco vai assinar para a gente mandar, porque nosso movimento já foi reconhecido pelos todos os arcebispos de todos os estados. Nós já mandamos esses documentos até para o Papa. Nós estamos esperando ser aprovado também pelo Papa Francisco. A nossa meta esse ano é o nosso congresso. Nosso congresso estadual que está vindo aí. Vai ser no dia 17 e 18 de agosto, 17 só para as coordenadoras e 18 só para as mães em geral. Você é convidada a participar deste congresso, a conhecer o nosso carisma, a conhecer o nosso movimento Mães que Oram pelos Filhos. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos, você também tem a oportunidade de rever no nosso canal do YouTube. O link aparece logo abaixo no seu vídeo e eu convido para que você se inscreva na nossa página e também compartilhe os nossos vídeos com quem você desejar, tá certo? E olha, gente, neste tempo litúrgico da Quaresma, a Igreja nos aconselha a fazer uma boa confissão. E é justamente sobre este assunto que você acompanha agora estes bons conselhos. O sacramento da confissão é essencial para vivermos bem esse período da Quaresma. E é justamente sobre confissão que nós vamos conversar agora com o Padre Anchieta Reis, ele que é vigário na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Padre, seja muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Pois bem, gostaria de agradecer aqui o convite para estar nesse momento aqui falando sobre a importância da confissão nesse tempo quaresmal e agradecer aqui a Ana Paula pelo convite a estar aqui neste momento. Padre, como as pessoas ganham ao reconhecer o seu pecado? É próprio do ser humano buscar a felicidade, como também viver bem, viver em paz na sociedade, consigo mesmo e com Deus. E o reconhecimento do pecado é um voltar à sua própria consciência e saber que algo não condiz com a realidade da qual você busca, que é a sua própria felicidade ou a paz na sociedade. Então, reconhecer o pecado é ter essa atitude de voltar para si, ver que algo está desproporcional na sua vida e buscar reconciliar-se consigo, com Deus e com o outro. E como nós devemos nos abrir diante de Deus e diante também de um padre, né? Muitas vezes alguns cristãos têm esse certo receio de se confessar, mas como isso deve ser feito? Precisamos entender a confissão como um sacramento. Não necessariamente como algo que eu faço por uma vontade ou não vontade, por me dar bem ou não sentir-me bem. Mas quando nós temos a consciência que a confissão é um sacramento, então nós vamos buscar como algo sagrado. E por isso, como buscamos como algo sagrado, não devemos ter receio a quem nós estamos procurando, porque o que nós queremos, na verdade, é o perdão dos pecados. E, biblicamente, Jesus recomendou aos apóstolos para que pudesse perdoar os pecados em nome da missão que é assumida aqui na terra. Por isso, para aquelas pessoas que têm receio de buscar a confissão, deve ter essa consciência que buscar a confissão é querer uma reconciliação consigo e deve buscar como sacramento. Por isso, independe de onde você está buscando, no sentido de ser o sacerdote, se é com o sacerdote que você está buscando, ou se é diretamente com Deus, mas se é sacramento, aí deve buscar com o sacerdote. Padre, é fácil perdoar? Perdoar não é fácil. Se fosse fácil, não precisaria de um sacramento de confissão e de um padre para a absolvição. A história do pecado, ela sempre está presente na vida das pessoas. Agora, quando nós buscamos o perdão, é necessariamente por obediência à palavra de Deus. Até mesmo quando nós rezamos o Pai Nosso, a segunda parte do Pai Nosso, o próprio Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, ele ensina que é necessário o perdão para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, não é fácil perdoar, mas é necessário como mandato de Jesus Cristo. Como os cristãos devem abrir o coração para vivenciar de forma verdadeira essa experiência da confissão? A experiência principal que devemos procurar viver é a experiência do amor.
E quando nós buscamos experimentar o amor de Deus em nós, necessariamente nós vamos entender que não vale a pena viver com ódio no coração, não vale a pena viver com raiva dentro de nós, não vale a pena viver com inimizade, quer ser na sociedade, na família, dentro de casa, fora de casa ou no trabalho. Quando nós experimentamos Deus como amor em nossas vidas, nós vamos necessariamente perceber o quanto é importante buscar a confissão para que nós nos sintamos perdoados e, ao mesmo tempo, procurar também desculpar ou perdoar aquele que nos ofende. Padre, qual a relação entre esse sacramento da confissão e esse período em que vivemos, né, o período da Quaresma? O período da Quaresma é essencial para a confissão, porque se nós acompanharmos toda a história da própria Quaresma, nós vamos entender que é sempre um tempo de conversão. É sempre um tempo em que o pecado deve ser eliminado para que o ser humano, na sua natureza, mesmo fragilizada, ele deve se elevar por acreditar em Deus. Nesse sentido, nós percebemos que os 40 dias em que a Igreja nos proporciona é um tempo propício justamente para que nós nos voltemos para Deus, no sentido de reconhecer-nos pecadores, reconhecer a nossa pequenez e saber que Deus quer a nossa grandeza. E a nossa grandeza é quando nós somos capazes de experimentar o amor de Deus em nossas vidas, a partir da palavra de Deus, experimentar este amor, que ele se concretiza na relação com as outras pessoas. Porque de nada adiantaria nós professar o amor a Deus, quando depois nós somos capazes de amar os nossos irmãos. Como diz a primeira carta de São João, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Então, nesse sentido, a confissão é esse momento oportuno, tanto a Quaresma, os 40 dias, como depois o sacramento da confissão, em que nós devemos aproveitar esta oportunidade para experimentar de uma forma mais profunda o amor de Deus em nossas vidas, para que possamos amar também os outros. Nós agradecemos, então, a participação do Padre Anchieta Reis aqui conosco, esclarecendo algumas dúvidas sobre a confissão. Padre, muito obrigada. Eu que agradeço, gostaria de desejar uma boa Quaresma a todos aqueles que acompanham este programa e agradecer aqui a Ana Paula por me dar essa oportunidade de estarmos aqui falando desse sacramento tão importante para a Igreja, tão importante para a sociedade, tão importante para os cristãos, especialmente neste tempo da Quaresma. E durante todo este mês de março, acontece na Arquidiocese de Teresina as Assembleias de Foranias. Tudo em preparação para a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, que acontece no mês de junho. Acompanhe na reportagem. A Assembleia de Forania é um momento dedicado para a avaliação de todos os trabalhos realizados por grupos, movimentos e pastorais após a 14ª Assembleia Arquidiocesana de Pastorais, que foi realizada em 2015. No último sábado, foi a vez da Forania Leste se reunir para essa avaliação. O vigário forâneo, Padre Olegário Neto, ressalta a importância dessas assembleias de forania. Os fiéis da Forania Leste estão aqui hoje para a gente fazer essa avaliação, ver aquilo que foi bom, aquilo que não foi bom, para a gente poder avançar em águas mais profundas junto com a Arquidiocese de Teresina. Para o diácono Javier, que é secretário de Forania, as assembleias destacam a importância da missão que todos os movimentos e pastorais desenvolvem na igreja. E é uma oportunidade também para traçar novas metas. Esse evento é importante porque ele nos leva a perceber quanto caminhamos juntos como igreja. Então a Forania se junta hoje, todas as paróquias, áreas pastorais, diaconias, para avaliarmos cada uma o seu fazer em relação às diretrizes pastorais de 2015 e o impacto delas na comunidade. Portanto, o sentido daqui, nos sentimos em andamento, indo para frente, cada um com suas dificuldades, e é um momento de animação, é poder ver naquele que fez como nós podemos também fazer. Então, ver que é possível trabalhar juntos como igreja, cada um com suas características. Para Márcio Matos, que assume uma coordenação no Encontro de Casais da Zona Leste, o evento é uma oportunidade também para o crescimento de cada grupo, movimento e pastoral. Esse é um momento de compartilhar conhecimentos. Nós estamos aqui para ouvir os nossos padres e também partilhar um pouco do que nós conhecemos como casais, no caso aqui como SCC, e também as comunidades. Nós vamos passar para ele as nossas ideias e ouvir também as ideias dos padres para a gente poder andar com unidade.
Até o final do mês de março, todas as foranias vão realizar suas respectivas assembleias. No dia 23, acontecem as assembleias da Forania Rural 3 e Forania Sudeste. No dia 24, é a vez da Assembleia da Forania Norte 2. No dia 30 de março, acontecem as assembleias das foranias Sul 1, Rural 2 e Norte 1. E finalizando no dia 31, com a Assembleia da Forania Centro. A próxima Assembleia a nível arquidiocesano acontece em junho deste ano. E olha, conteúdo sobre a Igreja Particular de Teresina você também acompanha no programa Em Tuas Mãos no Rádio, o programa que é transmitido pela Rádio Pioneira FM 88.7, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, apresentado pela Mayra Bandeira. Vale a pena sintonizar a Rádio Pioneira e também deixar o seu recado, seu comunicado lá na 88.7 FM, programa Em Tuas Mãos no Rádio. E a Assembleia Legislativa do Piauí também foi espaço para o lançamento da campanha da Fraternidade, que este ano de 2019 tem como tema principal Fraternidade e Políticas Públicas. Padres, diáconos, leigos e missionários foram acolhidos em sessão solene na Assembleia Legislativa do Piauí, na última quarta-feira, 20 de março, para apresentar aos deputados estaduais a campanha da Fraternidade 2019. O coordenador arquidiocesano da campanha da Fraternidade fala sobre a importância deste momento, em especial pela necessidade de fomentar a discussão sobre fraternidade e políticas públicas, tema central da campanha deste ano. Para que esse povo tenha consciência dos seus direitos e possam, através da campanha da fraternidade, buscar esses direitos, que é a saúde, a educação, o lazer e os demais que nós necessitamos, que está na Constituição Federal. A deputada estadual Tereza Brito foi a autora da proposta e declara que a pauta foi bem aceita pelos colegas. Nós recebemos assim com muito carinho, com muito zelo, essa campanha de 2019, onde ela vai tocar, já está tocando profundamente na sociedade como um todo, com relação à questão das políticas públicas. A implementação das políticas públicas, seja de governo, seja de Estado, como está acontecendo, e isso à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Além da Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Teresina também vai promover uma sessão solene para apresentar a campanha da Fraternidade. O momento acontece no dia 27 de março, às 10 horas da manhã. A Arquidiocese de Teresina promoveu na noite da última quarta-feira, dia 20 de março, o lançamento da campanha Caminho do Bem, para coordenadores paroquiais. A campanha consiste na realização de um bingo para angariar fundos que serão revertidos nos trabalhos de evangelização da Arquidiocese. O ecônomo da Arquidiocese destaca as necessidades que a Igreja tem ao realizar essas campanhas. Nos últimos anos, a Arquidiocese tem aumentado bastante a sua área de atuação. Novas diaconias, novas áreas pastorais, o seminário com aumento considerável de novos seminaristas, graças a Deus, hoje temos 53. Então, a evangelização, ela tem um custo. Então, nós não estamos conseguindo, nos últimos anos, fazer com que a receita da Arquidiocese cubra todos esses custos. Pensando nisso, um grupo de pessoas se reuniram desde outubro e pensaram em fazer um projeto chamado Caminho do Bem. Esse Caminho do Bem será baseado num sorteio, onde esses recursos serão todos canalizados para a evangelização, para a missão e a formação da Arquidiocese. Silvio Leite faz parte da organização e explica os detalhes dessa campanha. Será um sorteio de 10 prêmios, dos quais 2 automóveis, um Fiat Mobi e um carro Onix, 4 motos e 4 televisão. E vai ser dia 15 de junho, no Arraial da Poticabana, que já é um evento muito grande. E essa é, com certeza, talvez a sexta ou sétima reunião que a gente faz para apresentar a campanha, o mote, e principalmente conclamar a todos a se engajarem, que a gente acredita que só com o engajamento de todos, das paróquias, dos clérigos, diaconais, comunidades, SC6, toda a gente vai conseguir os objetivos.
e cada pastoral ou paróquia que vender a R$10 a rifa ficará com R$1, ou seja, ela terá também um ganho financeiro à medida que quanto mais ela venda, mais elas vão poder ter esse recurso, inclusive para ajudar também na evangelização de cada paróquia. O lançamento foi realizado primeiramente para os coordenadores paroquiais e de alguns grupos. Nos próximos dias, será divulgado também para a imprensa e toda a sociedade. Os preparativos para a 24ª edição da Caminhada da Fraternidade já estão a todo vapor. Esse ano, o tema é Abraço Nosso Laço com o Outro. Como parte da programação, foi realizada na tarde da última quarta-feira o abraço coletivo, em frente à Igreja de São Benedito. Padre Tony Batista explica os detalhes sobre a representatividade desse momento. Quando nós terminamos uma caminhada, nós já estamos preparados para a próxima caminhada. Então as coisas estão andando, as equipes estão cada dia mais responsáveis e prontas. E eu creio que só falta chegar o dia, porque a caminhada ela é um patrimônio nosso. Ela não é mais uma coisa restrita à arquidiocese naquele sentido de é minha caminhada. A caminhada é de Teresina, a caminhada da sociedade, a caminhada é do nosso povo e ela é abraçada, ela é acolhida. E este ano o tema, ele tem nos ajudado muito, porque nós estamos assim mergulhados numa época de muita intolerância, de muito ódio também. E quando nós fazemos a proposta de nos abraçar, de nos acolher como irmãos, de nos receber uns aos outros, sem diferenças, isso é uma proposta do Evangelho. Há mais de 24 anos, o evento atrai cada vez mais a população teresinense, que juntos lutam por um mundo melhor e uma sociedade mais justa. A caminhada começa na Igreja de São Benedito e percorre as principais avenidas de Teresina. O evento será realizado no dia 6 de junho. A primeira caminhada, nós não elaboramos, não formatamos praticamente nada. Nós saímos de Fátima e saímos aí caminhando. E isso aqui foi sempre o ponto de encontro. Então a Igreja de São Benedito, ela não é a catedral, ela não é a principal igreja de Teresina, mas ela representa de uma certa maneira o coração de Teresina. Se eu abraço essa igreja, eu estou abraçando Teresina. Se eu venho para este patamar, eu estou na sala de espera de Teresina. Então tem muito a ver, sabe? Tem muito a ver. É a casa de todos nós, aqui passo, aqui chego, aqui saio, aqui brinco, aqui discutem. É como uma praça antiga que tinha lá em Atenas, Agorá. É o lugar do encontro dos cidadãos. Por isso é que a gente vem para cá. Essas e outras informações você também acompanha no nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Eu quero apresentar para você agora a arte da Gisele Antunes, ela que tem o dom de personalizar textos. É o quadro Artista da Fé de hoje. Gisele casou há 1 ano. Entre todos os preparativos para a cerimônia, um em especial ganhou uma atenção maior. Então eu estava com um tempo livre e eu queria produzir alguma coisa que tivesse um significado especial para mim. Como minha família é católica, eu venho de uma realidade católica, então assim, eu pensei que eu sempre quis casar entrando com um terço. E eu pensei que eu confeccionando meu texto teria um significado bem mais especial. Ela nem imaginava que o texto que ela mesma fez para o seu casamento teria tanta repercussão. E a partir disso, Gisele começou a investir nesse tipo de artesanato. Desse texto eu fui mostrando, fui tendo aquele prazer de mostrar, olha, o texto que eu fiz, ó, o meu texto do casamento. E foi repercutindo muito bom. Teve uma repercussão bem legal entre amigas, entre as tias, os parentes. E aí começou, uma pessoa encomendava uma pessoa encomendava outro, até que a gente teve a ideia de divulgar nas redes sociais, que hoje é um aliado muito bom, né? Então, assim,
a gente começou a empreender nos textos através das redes sociais e através desse estalo que deu de fazer um texto de noiva. E as produções são das mais variadas possíveis. Texto para casamento, para batizados, eucaristia, textos personalizados com nomes de integrantes da família, textos de formatura, enfim. De acordo com as demandas, Gisele vai produzindo e, ao mesmo tempo, evangelizando através de seu trabalho artístico. A gente sempre fica buscando entender, é uma novena, é a história de um santo, e isso vai trazendo muita curiosidade para a gente e vai abrindo os nossos olhos e a gente repassa para os clientes. Às vezes é uma cliente que chega para mim e diz, olha, eu quero Como eu nunca tinha escutado, alguns anos atrás, eu ainda não tinha escutado falar do poder da novena de Santa Terezinha, por exemplo. E a minha avó chegou para mim e disse, minha filha, eu estou fazendo a novena de Santa Terezinha de novo. E eu sempre consigo o que eu peço. Então, dessa vez, eu quero distribuir os textos de Santa Terezinha, eu quero que você faça. Então, é um modelo diferente de texto. Aí eu fui atrás de saber a história, fui atrás de saber por que ela fazia aquela novena. E das clientes que eu tenho, acho que no mínimo em 5 eu já passei, já contei essa história, e as clientes, pois eu quero, faz para mim, fizeram a novena, algumas alcançaram a graça que buscavam, outras continuam, fizeram porque se identificaram. Então, assim, vai passando, termina sendo um produto que vai passando conhecimento para a gente termina repassando, o que não deixa de ser uma evangelização também, né? Além de confeccionar textos, Gisele também trabalha com pulseiras com elementos religiosos, materiais decorativos em MDF e ainda a restauração de peças. Fora o prazer de confeccionar, de colocar todo o amor em cada detalhe, de procurar as peças mais bonitas, de procurar dar ideias até para as clientes, né? Porque às vezes as clientes dizem que querem um texto, mas às vezes não, na cabeça delas vem uma outra coisa. Aí a gente começa, olha, fica legal assim, fica legal assado. E aí a gente sempre procura priorizar materiais que não saiam muito caro, né? O principal é isso, que fique bonito, mas que fique em preços acessíveis. Assim a gente consegue distribuir um pouco melhor. Meus fornecedores são todos daqui, são todos de Teresina. A gente tenta trabalhar com parcerias, sempre buscando uma forma de ter sempre uma parceria dentro do estado, de pessoas daqui mesmo, que assim gera toda uma produção local, que isso também é uma coisa que eu priorizo muito, que eu acho que sendo aqui, eu tenho como estar de perto, eu tenho como estar vendo detalhe por detalhe, eu tenho como entregar uma coisa bem feita e tenho como dar um acompanhamento melhor para cliente. Às vezes é um texto que quebra, às vezes é uma peça que rala. Então, sendo aqui, né, as peças sendo daqui, eu tenho como dar esse acompanhamento. E esse tem sido o nosso principal diferencial. Eu tenho cliente que manda texto para mim de 50 anos atrás, que confia uma peça que já está na família há muito tempo, que confia em entregar para a gente restaurar. Aí eu vou lá para os meus fornecedores, procuro uma pecinha melhor, uma coisa ou outra, e a gente muda e devolve uma peça que tem todo um valor para cliente, e a nossa principal recompensa é ver a satisfação do cliente, né? A demanda de encomendas foi crescendo com o passar do tempo, e a divulgação nas redes sociais pela internet também contribuiu para que o trabalho de Gisele fosse ainda mais conhecido. Agora, grávida de 8 meses à espera do seu primeiro filho, Gisele traça planos para o futuro. Bom, a nossa rotina hoje a gente tem os momentos de boom, né? E os momentos que a gente mais produz, geralmente são dias das mães, é Natal, Dia dos Pais, que foi uma coisa que me impressionou ano passado, foi de ver a fé que os homens ainda têm, né? E datas comemorativas assim são períodos que a gente mais produz. Aí vem final do ano, com formatura, que tá pegando muito, missa de formatura, fotos de formatura, as pessoas procuram muito textos que lembrem algum significado na família, ou textos na cor do curso. E época de batizado e primeira Eucaristia, que geralmente choca com as formaturas, que é final de ano.
Mas, assim, nada se compara ao Dia das Mães e o Dia dos Pais. Então, eu tento fazer logo os que a gente vai acompanhando, vai vendo, os que mais saem. Então, eu tento deixar uma parte já pronta e outra parte eu tento deixar pelo menos a matéria-prima. Que às vezes a cliente liga e diz, olha, eu quero dar um texto para o meu pai amanhã. E eu quero assim, assim, assado. E aí eu tendo a matéria-prima, eu faço. José Carlos Bermejo nos apresenta a visita ao doente. Como deve ser, o que faz mal, o que faz bem, quando vamos visitar os enfermos. Às vezes entramos na casa de uma pessoa doente sem avisar e sem bater a porta de sua vida. E acabamos invadindo áreas existenciais às quais não nos foi dado acesso. Prudência e respeito são atitudes importantes a desenvolver nas visitas aos doentes. Um livro essencial para que as famílias, agentes de pastorais e toda a sociedade possam entender como devem ser essas visitas. Importante. Terceiro domingo da Quaresma. O tempo vai rápido e nós nos aproximamos também rapidamente do grande dia da Páscoa, que neste ano será 21 de abril. A maior festa dos cristãos é a Páscoa do Senhor, é a festa da nossa redenção. E eis que neste terceiro domingo da Quaresma, Jesus nos fala, através do evangelista Lucas, como é a misericórdia de Deus, como é sua justiça. Porque naquele momento, como o texto sagrado de hoje nos diz, Jesus estava ali com os discípulos, de repente vieram trazer a ele notícias de que alguns galileus tinham sido mortos por Pilatos e misturaram o seu sangue com o sangue dos sacrifícios, quer dizer, foram mortos dentro do templo. E a pergunta que Jesus faz é: vocês pensam que eles eram mais pecadores do que os outros? Não eram, não. E eu vos digo, se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo, do jeito que aqueles 18 morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. E eles não eram mais pecadores do que os outros. Isso corrige aquela mentalidade de que quando acontece o mal com uma pessoa é um castigo. Olha o cego de nascença, que era o capítulo 9 do Evangelho de São João. Jesus diz, nem ele, nem os pais dele pecaram para que ele nascesse cego, mas nele vai se revelar a glória de Deus. Aqui também Jesus cancela essa mentalidade de que estes homens que morreram ali, mortos no templo, a mandado de Pilatos, ou que morreram na torre de Siloé, eram mais pecadores do que os outros. Mas ele faz uma advertência, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Significa morrer sem esta luz de fé e de salvação que Jesus nos traz. E ele faz uma comparação uma tipo parábola da misericórdia, da paciência de Deus para conosco, pobres pecadores. Ele diz, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, um pé de figo. Foi até ela procurar figos e não encontrando, disse, corta, porque esta está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que ela venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Significa, a paciência de Deus representada naquele homem que pede ao que queria destruir
a figueira, cortando-a, tenha paciência. Deixa eu colocar adubo, quem sabe ela vai produzir. Olhe como Deus nos dá o tempo da quaresma, como o tempo de colocar o adubo na nossa vida. Qual é esse adubo? É o adubo da fé, é o adubo da conversão. Esse adubo é a nossa abertura para Deus, é alimentarmos a nossa fé com a sua santa palavra, é recebermos o perdão dos nossos pecados na quaresma pelo sacramento da reconciliação, é alimentarmos o nosso espírito com a leitura da palavra de Deus, é exercitarmos a caridade fraterna ajudando aos necessitados. Essas e tantas outras coisas do mesmo gênero são adubo verdadeiro para que a árvore da nossa vida cristã continue florescente, dê abundantes frutos e não seja cortada, porque é estéril e inútil. Que bonito programa para a nossa quaresma. Vamos colocar adubo na árvore da nossa vida cristã para que cheguemos à Páscoa com frutos abundantes. E por hoje é só, lembrando que você também pode acompanhar toda a nossa programação ao longo da semana através das redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram. Vale a pena, a gente sempre compartilha conteúdos atualizados sobre tudo aquilo que acontece na Arquidiocese de Teresina, tá certo? A você, então, um abençoado domingo e a gente se encontra em breve com mais Em Tuas Mãos.